se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Lamento da Serra Azul. Capelinha sempre foi uma cidade pacata, envolta pela imponente Serra Azul. Durante o dia, o cenário era de tirar o fôlego, mas à noite, a serra transformava-se em um lugar que inspirava medo. Desde criança, ouvi os mais velhos contarem sobre o Lamento da Serra, um canto melancólico que ecoava pelas encostas e assustava quem ousasse se aproximar. Muitos acreditavam que era apenas o vento, mas outros juravam que era algo mais sombrio. Decidi que, aos 19 anos, era hora de descobrir a verdade. Naquela noite sem lua, preparei minha mochila e deixei a cidade para trás. Carregava comigo uma lanterna, um caderno e uma coragem que não sabia se era verdadeira ou apenas teimosia. A subida começou tranquila, com a luz das estrelas iluminando o caminho. No entanto, à medida que avançava, o silêncio ao meu redor tornou-se opressor. Cada passo fazia as folhas estalarem como se algo estivesse me seguindo. Logo, percebi que a temperatura havia caído drasticamente. Um arrepio percorreu meu corpo quando ouvi, pela primeira vez, o som que tanto temia. Um lamento baixo e arrastado, quase um canto, reverberava pela serra. O som parecia vir de todas as direções, impossível de localizar. Minha curiosidade me impulsionava a continuar, mas meu coração batia forte de medo. À medida que avançava, a melodia tornava-se mais clara, envolvente e triste. Era como se a voz carregasse anos de dor e arrependimento. Subi mais um trecho íngreme até chegar a um platô. Ali, a melodia cessou por um momento, deixando um silêncio ensurdecedor. Senti um peso no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. No centro do platô, encontrei uma cruz de madeira, velha e desgastada pelo tempo. Em volta dela, havia flores secas organizadas em um círculo, como uma oferenda. Antes que pudesse entender o que aquilo significava, a melodia recomeçou, desta vez mais alta e intensa. Senti uma presença ao meu redor, mas não via ninguém. Era como se os olhos invisíveis da serra me observassem. A lanterna piscou, e o ar ficou pesado. Senti uma mão gelada tocar meu ombro, mas, ao me virar, não havia nada. O medo tomou conta de mim, e comecei a recuar lentamente. Cada passo que dava parecia ecoar, como se algo estivesse imitando meus movimentos. A sensação de estar sendo seguido era insuportável. Quando finalmente decidi correr, o lamento transformou-se em um grito de cortar a alma. A intensidade do som fez meus ouvidos doerem, e por um momento, tive a certeza de que não escaparia. Corri sem olhar para trás, tropeçando nas pedras e quase caindo várias vezes. O som só cessou quando alcancei a base da serra. Ofegante, olhei para trás e vi apenas a escuridão. A serra parecia silenciosa novamente, mas algo me dizia que a presença que senti ainda estava lá, observando-me. Voltei para casa naquela noite, mas o peso daquele encontro me acompanharia para sempre. No dia seguinte, reuni coragem para contar o que havia acontecido a um amigo mais velho chamado Seu Arlindo. Ele era conhecido por suas histórias e sabia tudo sobre as lendas locais. Quando mencionei a cruz e o lamento, seus olhos se estreitaram, e ele me contou sobre Clara, uma jovem que viverá em Capelinha décadas atrás. Clara era conhecida por sua beleza e doçura, mas também pela tristeza em seus olhos. Ela havia sido prometida em casamento a um homem rico da região, contra sua vontade. Em desespero, fugiu na noite anterior ao casamento e nunca mais foi vista. Alguns acreditavam que ela havia encontrado abrigo na Serra Azul, mas outros temiam que algo pior tivesse acontecido. A cruz do platô, segundo Seu Arlindo, era um memorial deixado por sua família após anos de busca infrutífera. Com o tempo, as pessoas passaram a ouvir o lamento, especialmente nas noites de lua nova, e associaram o som à alma atormentada de Clara, vagando pela serra em busca de liberdade ou justiça. A história me deixou intrigado e ainda mais determinado a entender o que estava acontecendo. Decidi voltar ao platô, mas desta vez com mais pessoas. Convenci 2 amigos a me acompanharem, prometendo que seria apenas durante o dia. Relutantes, eles concordaram. Quando chegamos ao platô, o ambiente parecia tranquilo, quase acolhedor sob a luz do sol. A cruz estava lá,
mas agora parecia mais deteriorada do que eu lembrava. Meus amigos ficaram em silêncio, como se sentissem o peso da história que carregava aquele lugar. Um deles encontrou marcas estranhas no chão, como pegadas que surgiam do nada e desapareciam perto da cruz. As flores secas estavam lá novamente, mas pareciam ter sido trocadas recentemente. O que deveria ser um lugar abandonado parecia ser visitado com frequência. De repente, o vento soprou forte, trazendo consigo um som distante que reconheci imediatamente. O lamento estava de volta, mesmo sob o sol do meio-dia. Meus amigos arregalaram os olhos e, sem dizer uma palavra, começamos a descer apressados. Chegamos à cidade sem olhar para trás, e ninguém mencionou o que tinha ouvido. No entanto, sabíamos que aquele lamento não era algo natural. A serra guardava um segredo sombrio, e Clara parecia querer nos contar algo que ainda não entendíamos. Os dias que se seguiram foram marcados por um misto de medo e fascinação. Não conseguia tirar da cabeça o som daquele lamento nem as pegadas misteriosas que encontramos. Decidi que precisava voltar, mas desta vez com mais preparação. Convenci seu Arlindo a me acompanhar, levando uma câmera e um gravador para registrar qualquer evidência. Partimos ao entardecer, quando o céu começava a tingir-se de vermelho. A subida foi silenciosa, e o som do vento parecia carregar um aviso sombrio. Chegando ao platô, notei algo diferente, uma espécie de símbolo riscado no chão, próximo à cruz. Era uma figura que lembrava uma estrela de 5 pontas, mas mal desenhada, como se feita às pressas. O lamento começou novamente, mas dessa vez não era distante. Parecia estar ao nosso redor, como se a serra estivesse viva. O gravador começou a captar o som, e a câmera registrava imagens estranhas, sombras que surgiam e desapareciam entre as árvores, embora não houvesse ninguém ali. Enquanto investigávamos, seu Arlindo encontrou um pedaço de tecido preso em um galho próximo. Era velho e desbotado, mas claramente fazia parte de um vestido. Ele disse que poderia ser algo de Clara, mas antes que pudéssemos analisar melhor, uma rajada de vento arrancou o pano de nossas mãos e o levou para longe. O som do lamento tornou-se um grito penetrante, e a cruz no centro do platô começou a render como se fosse se partir. A serra parecia pulsar com energia, e uma sombra alta e esguia emergiu das árvores. Não era humana, mas também não parecia completamente sobrenatural. Era algo no limiar entre os dois mundos. A figura não se moveu, apenas nos observou, e então desapareceu como se fosse feita de fumaça. O silêncio que ficou depois foi ainda mais aterrorizante do que o som do lamento. Seu Arlindo tremia, e eu não sabia o que dizer. Apenas sabíamos que precisávamos sair dali imediatamente. Descemos apressados, e chegando em casa, revisamos as gravações. O som estava nítido, mas as imagens eram perturbadoras. Sombras moviam-se de forma impossível, e em um dos frames da câmera, capturamos o que parecia ser o rosto de uma mulher, pálido e com olhos cheios de dor. Nos dias seguintes, a história do que encontramos espalhou-se pela cidade. Algumas pessoas nos chamaram de loucos, mas outras começaram a nos procurar, compartilhando histórias semelhantes. Muitos relataram ouvir o lamento e sentir a presença de algo enquanto passavam pela serra, mas ninguém tinha coragem de confrontar o que quer que fosse. Seu Arlindo, no entanto, estava decidido a dar um fim ao mistério. Ele acreditava que Clara precisava de um ritual para descansar em paz, e para isso, precisávamos refazer o círculo de flores ao redor da cruz e acender velas para guiá-la ao outro lado. Relutante, concordei em ajudá-lo, embora sentisse que estávamos mexendo com forças além de nossa compreensão. Na noite marcada para o ritual, a serra parecia mais ameaçadora do que nunca. O vento carregava um frio cortante, e o som do lamento estava presente antes mesmo de chegarmos ao platô. Montamos o círculo de flores e acendemos as velas, enquanto seu Arlindo recitava orações. De repente, as velas apagaram-se ao mesmo tempo, e uma risada fraca, mas perturbadora, ecoou pela serra. A figura que vimos anteriormente surgiu novamente, mas desta vez estava mais próxima. Seus olhos eram 2 poços de escuridão, e seu rosto parecia uma mistura entre humano e algo monstruoso. Seu Arlindo tentou continuar o ritual, mas a presença daquela criatura parecia drená-lo de energia.
Ele caiu de joelhos, ofegante, enquanto a figura aproximava-se lentamente. Por impulso, gritei o nome de Clara, pedindo que ela nos deixasse em paz. O lamento cessou por um instante, e algo mudou no ar. A figura parou e ergueu a cabeça, como se estivesse ouvindo algo além de nós. Então, desapareceu em um redemoinho de sombras, deixando-nos no mais profundo silêncio. Voltamos para casa em completo estado de choque. Não sabíamos se havíamos ajudado Clara ou se apenas despertamos algo pior. Desde então, ninguém mais ousou subir a Serra Azul à noite, mas o lamento ainda pode ser ouvido em noites de lua nova, como um lembrete de que a serra guarda segredos que nunca deveríamos ter desafiado.